Bom, iniciando agora a nossa parte sobre ponto simples invertido, eu já vou falar de antemão que o ponto simples invertido, ele não serve assim, para a gente suturar o ferimento em pronto-socorro, por exemplo. A gente geralmente não usa esse tipo de sutura para esse tipo de coisa. A gente usa geralmente ponto simples normal, tá? Então, para que utilidade vai ter o ponto simples invertido? O ponto simples invertido, geralmente a gente utiliza para aproximação do subcutâneo. Por exemplo, a gente fez uma laparotomia exploradora num paciente, só que o subcutâneo dele era bem grande, assim, o paciente tinha um pouquinho de gordura, né, abdominal, e aí a gente precisa fechar a pele do paciente. Porém, se a gente fechar somente aqui a pele, como ele tem muita gordura subcutânea ali embaixo, vai ficar um espaço morto lá dentro, que vai favorecer a formação de seromas, né? Então, para que isso não aconteça, a gente tenta reduzir o espaço morto. A gente tenta fazer um ponto simples, invertido, fechando o subcutâneo, né? Primeira sutura lá dentro, e depois, quando o subcutâneo já está todo fechadinho, a gente vem suturando a pele, tá? Como que a gente vai fazer o ponto simples invertido, lembrando, né, lá que a gente vai fazer simulando um subcutâneo aqui. Primeiramente, a gente vai pegar um fio absorvível, geralmente a gente utiliza até o Vicryl nesse tipo de caso, tá? E aí, lembra do ponto simples que a gente passava o primeiro ponto em cima da pele, né, e sair lá do outro lado, que é esse ponto aqui? No ponto simples invertido, a gente não vai fazer assim. A gente vai fazer como, então? A gente pode começar daqui. A gente vai lá no subcutâneo do paciente. Roda a mão e sai antes da pele, tá? Vai ser um pouquinho mais difícil fazer aqui, porque esse subcutâneo aqui tá bem, na verdade, ele é bem fininho, né? Mas é só para vocês terem uma ideia de como fazer esse ponto. E aí, do outro lado, a gente vai fazer praticamente a mesma coisa, porém começando da parte de cima, sem pegar a pele. Ó, a gente começou de baixo para cima, agora a gente roda a agulha, o porta-agulha com a agulha, e vai fazer de cima para baixo agora. Ó, só simulando novamente. A gente fez de baixo para cima, agora a gente vai fazer de cima para baixo, tá? Do outro lado. Então, vamos lá. Na mesma direção onde você passou o ponto, você vai passar o outro. E aí, você vai de cima para baixo, ó, na mesma direção onde você passou o ponto. Como eu falei, vai ficar um pouquinho mais difícil, porque esse subcutâneo aqui tá bem pequenininho, mas é só para vocês pegarem a ideia de como é feito esse ponto, tá? E aí, deixa eu tentar mostrar para vocês como é que fica aqui dentro, ó. Certo? A gente passou o primeiro ponto, né? Deixando esse fio aqui para trás. Passamos de baixo para cima, viramos a agulha e passamos de cima para baixo, saindo aqui. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar o nó, certo? 1, 2. Mesma coisa, ó. E aqui, o terceiro e último nó. E a gente corta essa partezinha. E vocês vão ver que o nozinho vai ficar lá para baixo da ferida. Certo? E aí, depois que a gente fecha esse subcutâneo
como vocês podem perceber que ele está um pouquinho fechado aqui, a gente fecha a pele, ok? Então, vamos tentar mais uma vez. A gente vai fazer mais uma vez para vocês verem como é que faz. A gente vai pegar lá embaixo na ferida, entra a 90 graus, roda a mão aqui para cima, continua rodando, passou. Depois que você passou o primeiro ponto, é só você vir agora com a agulha de cima para baixo, ao invés de baixo para cima. Ó. E passar o ponto. Certo? Você continua rodando a sua mão, fechando o que a gente está simulando aqui de subcutâneo. Então, porta a agulha entre os dois fios, porta a agulha entre os dois fios, roda 2 vezes, nó duplo no primeiro ponto, fecha, segundo nó simples, e o terceiro e último nó simples também. Fecha, ou corta, e você já vai ver, já vai perceber que a ferida já está mais fechadinha nessa parte, ó, que a gente aproximou a borda, do que nos outros locais onde a gente não aproximou, certo? Então, aí, quando a gente faz esse fechamento de subcutâneo em toda a ferida, ele vai ficar com as bordas bem mais aproximadas, e aí facilita na hora de fechar a pele, além de reduzir o espaço morto que ficaria aqui no subcutâneo do paciente, ok? Então, ponto simples invertido, ele seria dessa maneira.